Salve, salve galera, Des Torres mais uma vez pra gente ter aquele tutorial. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem simples, que é testar essa nova mudança que tá rolando aí na Affinity, tá todo mundo falando, né? Tá saindo bastante gente falando disso. E como vocês sabem, eu sempre falei muito da Affinity, então não podia ser diferente aqui no canal. A gente vai testar e vai ver o que a gente consegue fazer. Ok? Vamos lá então. Então, pessoal, começando aqui, primeira coisa, eu entrei no site da Affinity para dar uma primeira olhada, assim, né? Eu percebi que a proposta deles tá nessa pegada assim. O que eu achei que ia rolar é que quando eu entrasse aqui, já ia ter tipo um link para estudante do Affinity Studio. Pelo jeito, só para quem não tá por dentro do que tá rolando, esse Affinity Studio basicamente ele vai juntar o Affinity Photo, o Affinity Publisher e o Affinity Designer, os três softwares que concorrem então com o Photoshop, com o Illustrator e com o InDesign. Esse único software vai fazer tudo. Ele vai integrar as três tecnologias de publicação, de bitmap, Photoshop, né? E de vetor, no caso seria concorrente do InDesign. E essa mesma ferramenta vai ter tudo lá dentro, né? Que é esse Affinity Studio, de uma forma muito interessante, né? Aí o que acontece? Entrando aqui, o que eu imaginei, pela referência que eu tinha do Affinity, da Affinity normal, eu achei que aqui embaixo ó, ia ter alguma coisa para estudante. Quando você vem aqui ó, em recursos de educação, ele joga para a antiga página do Affinity, que é o mesmo visual, tá? Então você vê que tem uma nova identidade, porque a letra do A tá com esse Azinho puxado, né? Só que o que acontece? Aí tem o download dos softwares, só que a versão antiga não é o Studio, tá? E como o caso aqui, o foco é o Studio, então vamos voltar lá no site principal e vamos ver aqui esse Affinity Studio, tá? Então, eu não sei se ele é um software sobre serviço, que ele funciona online, né? Mas, ó, aí tem a apresentação, vocês estão vendo, ó, liberdade criativa, parari, parará, né? Então tá tudo aí, tá? Eu não vou falar muito do site, mas ele fala assim, né? Pelo jeito, ó, 0. E aí você pode rodar ele, né? Logar para fazer download. Então, eu vou tentar, aqui eu vou até esconder depois, mas eu vou tentar pelo meu e-mail institucional, e-mail educacional, tá? Já vou direto com ele, tá? É o mesmo e-mail que eu uso lá na minha conta do Canva, tá? Olha que interessante. Ele até reconheceu aqui as minhas duas contas dentro do Canva, tá? Isso aqui indica que ele está bem integrado com o Canva, né? Eu vou escolher aqui da faculdade. Vamos avançar aí. Bom, gente, então ele já fez uma filtragem. Achei muito interessante isso. Ele já fez uma filtragem aqui da minha conta antes de eu entrar na parte de download, tá? Eu achei bem interessante isso. Vamos lá. Então vamos clicar aqui em download para Windows 64. Beleza. Vou jogar lá na pasta downloads. Então, vocês estão vendo 623 megas. Aqui baixou bem rapidinho, tá? E vamos instalar. Eu vou deixar assim, ó, vai ficar mais para vocês verem minha área de trabalho. Ah lá, então aqui tá. Eu acho que aqui é onde tem a questão interessante, né? Ou você entra ou você registra. Se você tem uma conta, você vai usar sua conta do Canva, né? E no caso, é a mesma pegada. É a mesma pegada que tinha, né? Então vamos usar aqui meu e-mail institucional. Abriu.
verificando minha licença. E foi, tá? Então ele tem agora um vídeo, então aqui um vídeo para falar, para explicar. Nós temos aqui então, essa é a primeira tela depois da instalação, ele já abriu direto, tá? Ele tem um vídeo falando, tá? Eu vou tocar aqui o vídeo só pra gente ver se é alguma informação mais importante. A princípio, não sei se dá pra ver aí, mas tem aqui, ó, vetor, pixel e layout, tá? Então fica bem evidente que então, a parte que seria o publisher, a parte seria o foto, e o publisher é o layout, e aqui seria o designer. E aí, ele tem integração com a AI, né, com a inteligência artificial do próprio Canva, tá? Gente, assim, depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo comparando a qualidade. Porque, assim, já dando já vou ser bem franco com vocês aqui, tá? Eu pago Adobe, né? Eu pago Adobe. E assim, eu tô bem assim, preocupado e resiliente em achar que a qualidade das IAs do Canva ainda tá no nível da qualidade da Adobe. Não por causa da Adobe, mas é porque a Adobe agora ela tá nessa política de integrar as IAs de terceiros. Se o Canva integrar, por exemplo, o Flux, ou o Flux Content, ou o Gemini Nano Banana, eu acho que o Canva vai o Affinity Studio vai incomodar muito, tá? Então, assim, porque a IA do Canva, ela resolve bastante coisa assim de criativo, mas de foto, o jeito que o Photoshop tá hoje, assim, pra mim tá quase insuperável, assim, sabe? Eu tenho conseguido fazer imagem com muita fileira de pixel, com muita resolução, imagens profissionais mesmo, sabe? Então, eu tô bem, assim, desconfiado pra saber o que vai rolar, tá? Mas vamos lá. Então aqui, ó, vamos dar uma olhada no vídeo aí, ó. Ele tem um vídeo de apresentação, nada demais. Aqui concordo em compartilhar meus dados. Eu vou deixar desligado, tá? Deixa eu ver. Tem tutorial, mas eu acho que eu vou pular. Bom, então é isso, né? Como todo software gráfico, primeiro você precisa saber qual que é o propósito do que você vai fazer, ou você abre ou você cria, né? Ele tem algumas coisas prontas aqui, ó. Então import, tem um negócio aqui, vamos pegar um modelo aqui. Galera, então voltando aqui, passou-se um tempo e até agora aqueles 16% não avançaram da importação de biblioteca da Affinity, tá? Então eu vou seguir aqui, vamos ver o que acontece aí. Ah, tá. Talvez porque eu não tinha clicado, eu achei que ele ia avançar sozinho. Aqui, pessoal, eu já queria dar um primeiro... Então ele está falando os formatos que ele suporta. Então ele suporta o PSD, suporta aquele WebP, aquele formato novo, para mim é relativamente novo, né? Que dizem que é um formato que tem boa compressão, que supera o JPEG em vários aspectos. Ele aceita, então, o IDML. IDML é o formato do... Então ele aceita o IDML, que é basicamente o formato de um design mais aberto, que não é o INDD. O INDD, gente, depois vocês pesquisem esses formatos que eu tô falando. É um formato do InDesign que, tipo assim, é mais restritivo à versão. Esse aqui, ele é mais flexível e consegue pegar mais versões. Ele abre PDF, não sei como é que ele vai fazer isso, tá? Posso até tentar abrir um PDF depois. E aí ele abre AI, que é o Adobe Illustrator, ele abre SVG, abre EPS, né, e Freehand. Bom, interessante, né? Então ele está baixando aqui uma biblioteca, tá? Eu vou avançando aqui. Ó, ele está falando que importa PDF, tá? Vamos ver aqui como é que ele mostra ali. Então um PDF
Importou, daí provavelmente vai ter, se você quer pegar só a primeira página ou quer tentar. Porque assim, eu não sei, PDF feito do Illustrator é basicamente o arquivo AI paginado, né? Ó, então ele tá mostrando ali que ele abre no layout já com as caixas tudo bonitinho, né? Se for, ótimo, né? Pra quem acha que PDF é arquivo fechado, cada vez mais ali tem uma outra dinâmica, né? Que é mostrando, e aí você escolhe a página. Tá, um PDF daí seria mais fechado, né? Sei lá, não sei. Aí tá baixando aqui, pá. Eu bati aqui 100%, né? E tem a parte de educação, que é a parte que você vai aprendendo. Bom, essa interface aqui da importação de biblioteca, eu particularmente estou confuso, tá? Porque para mim, quando você tem um negócio que você vai avançando, você não coloca a barra lá, né? De carregamento, porque ou é uma coisa ou outra. Ou você tá carregando uma coisa que depende de você, que você vai avançando, ou a porcentagem, né? E aqui no caso, pelo menos, eu fiquei confuso, tá? E aí, ó, aqui não tem um concluir, tá? Então, cara, assim, você tá sendo chato, mas é interface, né, galera? Coisa intuitiva é assim que funciona, né? Ó, então ele trouxe aqui, ó, isso aqui que vocês estão olhando aqui na minha tela, já é um arquivo totalmente... Ó, então, vamos ver, ó, é isso, né, galera? Eu tô bem assim, ó, minha primeira impressão é bem... Vocês estão entendendo o que tá rolando aqui? Uau! Gente, olha só a pegada do negócio. Vocês estão entendendo o que tá rolando? Normalmente funciona assim, ó, o workflow para quem trabalha com Adobe é assim. Se você vai fazer uma publicação e aquela publicação exige mais dinâmica de vetorial do que o InDesign, você faz a parte vetorial, você faz no Illustrator. Aí você pega esses arquivos aí e importa eles para dentro do InDesign. Os arquivos PSD ou as imagens em alta resolução, seja JPEG, seja GIF ou TIFF, sei lá, você importa, você faz no Photoshop e importa para dentro do InDesign. O que ele tá falando aqui, ó, o que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte, ó, esse arquivo que vocês estão olhando, ele tem a parte vetorial aqui, os vetores, então eu poderia vir aqui e ele fica mudando as ferramentas, ó, fica mudando as ferramentas. E aí, quando eu vou pro layout, ele abre aqui, ó, já tem página mestra, tá? Já tem página mestra. Quando eu vou pro pixel, ele vai para aquela página. Ele vai para aquela página como se fosse o Photoshop. E quando eu vou pro vetor, eu tenho Illustrator, tudo no mesmo arquivo. Adobe! Cuidado, Adobe. Eu acho que agora você pegou. Agora vocês inovaram, hein? Galera da Affinity. Parabéns, hein? Vocês estão de parabéns, cara. Isso aqui é muito inovador, galera. Muito inovador. O mercado vai sentir demais isso aqui. Eu tô impressionado. Sério. E aí, ao mesmo tempo, tem mais uma, que é o AI Studio. Que é basicamente onde eu vou lá e falo. Vamos falar aqui, ó. Uma vaca... Vou escrever em português, tá? Ó, e aí eu posso gerar... aqui, vocês estão vendo ali no cantinho, ó. Ali, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Vou até colocar minha foto pra eu... Vou ficar bem do ladinho aí pra vocês verem. Olha eu aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Ali tem o vetor e aqui a imagem, tá vendo? Basicamente, o que ele tá falando aqui é o seguinte, que eu consigo fazer um prompt que vai gerar tanto uma imagem quanto um vetor, tá? Então, assim, uma vaca andando de moto.
Eu acho que a qualidade vai ser naquela pegada Canva, tá? Ó, aqui pelo jeito, gente, ó. Ele tá com a coroinha, que seria a parte Pro da parada, tá? Você lembra que sempre tem a coroinha no Canva. Vamos gerar aí pra ver o que ele vai fazer. E depois eu vou mudar pro modo... Vou usar o mesmo prompt e tentar ir no modo vetor, tá? Vocês viram que eu criei a página lá na parte do layout, né? Então, assim... Pelo jeito, o que seria o equivalente a andar as pranchetas seria esse, tá? Aqui, pessoal, eu estou trabalhando com arquivo 1400 por 1440 por 1440. Vamos dar uma ampliada nele aí. Ó, a princípio, é que assim, também é café com leite, né? Aqui tá escrito... Tá. Deixa eu voltar aqui, porque eu tô confuso em relação ao tamanho desse documento, tá? Configuração do documento, 300 dpi, é uma 4, tá? É uma 4 básico, 300 dpi. Aqui a quantidade de fileira de pixel, ele tá na pegada igual ao Illustrator, tá? Tá mostrando quantos dpi tem. Tá vendo ali em cima, onde tá meu mouse aqui? 175 dpi, 1440. Quando ele trouxe, tava 300 dpi, tá? Tava 300 dpi. Então, cadê? Tava mais ou menos assim, que já tava no tamanho ideal para impressão. Então, considerando que tem aqui uma quantidade de fileira de pixel até que razoável, se eu fosse imprimir no A4, ele ficaria ali mais ou menos... Se eu fosse imprimir no A4, ele ficaria mais ou menos ali com 174 dpi. Tá decente, tá? Tá bem decente. Ó, aqui eu tô segurando o Ctrl, rodando o scroll para dar zoom. Tá? Aqui eu tô clicando, ó, tanto o hand funciona tanto clicando com espaço, quanto clicando com o botão do meio do mouse, tá? Para fazer aquele pan, né? Aquela navegação de mão, o hand. Bom, vocês viram ali que eu criei então aquela imagem de A aqui, né? Vamos fazer mais um teste aqui, agora no vetor, tá? Vocês viram que ele completa depois, né? Eu digitei o prompt em português. Ele já fez aqui, ó. Depois ele mudou o prompt. Vamos ver agora. Aí ele deixou o prompt que ele criou a partir do meu. Melhorou meu prompt, né? Ele deixou ali já no lugar, tá? Então eu tô colocando um outro prompt aqui em português de novo. Só que agora eu já falei do estilo, falei estilo cartoon. Vetor também. Agora vamos ver o que ele vai fazer aí, ó, no vetor. Também é bom vocês observar o tempo que ele demora para fazer, né? E a qualidade do que ele faz, tá? Deu uma falha. Vamos tentar de novo? A tendência é dar falha de novo, né? Quando... Olha lá, deu uma falha. Tá falando que é minha conexão com a internet, mas eu sei que não é. Vamos, ó, no imagem. Mesmo prompt. Voltando para imagem aqui. Outra falha. E aí, será que tá... E aí, como é que é? Será que vai? Ó, gente, eu vou fechar aqui o arquivo. Tá, vou fechar aqui o arquivo. Tá? Sem salvar mesmo. Vou fechar, vou reiniciar esse programa, tá? O estúdio. Só pra ver. Mas assim, de primeiro momento, galera, tô bem impressionado, assim, tá? Tô bem impressionado pela questão de tipo de tudo que faz, entendeu? Juntar tudo, né? Ele junta tudo num programa só. Tipo, agora que a gente fala assim, como ninguém nunca pensou nisso antes, né? Parece meio óbvio,
Mas como ninguém pensou nisso antes. Outra coisa que eu queria comentar é, imagina só, para pimentar aqui, imagina se ele faz isso com o Premiere, com After Effects e com o Character Animator. Imagina se a Affinity, se o Canva usa esse tipo de coisa, esse tipo de ideia para trazer um programa só que fizesse animação de motion design, fizesse a parte de concepção de personagem animado ou até o próprio Animate, né? Ou o Character Animator. Tudo isso dentro de um único software, nessa mesma pegada, entendeu? Porque o Premiere basicamente faz isso, né? Ele está para o vídeo, como o InDesign está para o designer gráfico, né? Onde você junta outras ferramentas para integrar numa só. Gente, o que tá rolando aqui, ó? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho o Affinity Publisher, o Foto e o Designer. Eu instalei, né? Vocês viram que eu baixei, né? Só que aí quando eu vou procurar, não tem, entendeu? Então, uma coisa aqui que eu fiquei confuso, tá? Como é que abre o negócio? Porque eu instalei e ele não tá na minha lista de softwares. Isso aqui é estranho, né? Eu achei estranho. Tá? Pra ser bem sincero, eu achei bem esquisito. Tá vendo? Será que eu sou muito burro? Ativar o envio automático de relatório de falhas. Ixi, tá dando falha, tá vendo? Deseja melhorar Affinity? Pode ser, pode mandar relatório lá pra ver se vocês melhoram. Quando eu fecho, a princípio, parece que ele só vai abrir. Ele só vai abrir se eu. Ele só vai abrir se eu logar lá pelo. Porque, aqui, recomendações. Ah, tá. Mas ele, não sei, cara, o que tá rolando. AFF. Agora apareceu aqui na lista. Mas não tava aparecendo, né? Não tava aparecendo, né? Então, galera, o que rola? Isso aqui vai mexer muito com o mercado, tá? Pra mim, assim, tá óbvio que vai mexer muito com o mercado. Vamos ver aqui também uma coisa assim mais para vídeo, por exemplo, né? Predefinições do documento. Deixa eu ver se ele faz alguma coisa. Porque parece que ele tá bem focado em produção, assim, design gráfico mesmo, né? Os tamanhos dele aqui vem tudo tipo assim, ofício, carta. A resolução aqui também tá 300 dpi. Mas eu não tô vendo, por exemplo, um preset. Eu não tô vendo nenhum preset que já fosse tipo assim, com unidade de medida pixel. E aqui tipo, sei lá, vamos colocar aqui 1920. Colocar um Full HD básico aqui, 1920 por 1080. Ele veio com RGB 8, tá? Veio com RGB 8. Pode ser RGB 8 mesmo. Standard RGB, o perfil. Lá em cima, ele continua. Vamos deixar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Full HD. Não dá pra ver nada, né? Porque. Enfim, confia em mim. Tá ali no cantinho. Eu tô mexendo, fazendo um preset. Full HD. Criei um preset Full HD, tá? Vamos criar esse documento. O que acontece? Uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui também, que eu achei interessante, assim, negativamente, tá? Eu acho que dá pra resolver isso. Alguma coisa do documento, de como ele trabalha. Mostrar. Porque tem uma coisa que ele faz aqui que eu não gosto. Por exemplo, se eu pegar aqui e desenhar uma forma simples, uma estrela, tá? Uma estrelinha, ó. Quando eu desenho ela fora da prancheta, o que tá fora da prancheta ele não mostra. Eu gosto muito do Illustrator, porque o que fica fora da prancheta eu consigo deixar tudo ali, entendeu?
Aqui ele não faz isso, tá? Pelo menos assim, eu imagino que com certeza os caras não iam dar essa brecha, né? Deve ter um jeito de você, o que tá fora da prancheta, você visualizar, tá vendo? Ó? Eu acho que o GIMP, ou... Eu acho que o GIMP não. Acho que o Inkscape é assim também, dependendo do preset que você cria, o tipo de arquivo. Mas você vê, ó, que ele fica variando lá entre layout e tudo mais. Ó, eu até consigo selecionar o objeto, né? Outra coisa também, a seleção dele é por contato, não é por área igual do Corel. Né? O Corel, para quem não sabe, para você selecionar uma estrela igual essa aqui no Corel, ou você clica no objeto na linha ou no preenchimento, ou você faz uma seleção assim, ó, maior que o objeto. É uma seleção maior que o objeto. Aqui é igual ao Illustrator, é só você triscar, ó, só de triscar. O que eu gostei também é porque antes de eu soltar o clique, ele já está mostrando o que vai selecionar, ó. Isso aqui é bem legal, não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer, ó. Tipo assim, ó, desenhar um quadrado e uma estrela, um retângulo, né, que acabei não segurando o shift para ficar perfeito. Ó, quando eu faço assim, ó, quando ele trisca no objeto que ele vai selecionar antes de eu soltar o clique, ó, tô fazendo uma área de seleção, ele já seleciona, ele já mostra o que vai ser selecionado quando eu soltar o clique. Eu achei isso aqui bem legal, hein? Bem útil, né? Nem o Illustrator ou nem o Photoshop trabalha diretamente assim, tá? Mas enfim, vamos tentar de novo fazer a parte de IA aqui, tá? E aí eu já vou encerrar o vídeo. Ó, ele guardou aqui na biblioteca as coisas que eu tinha feito, ó. Ele guarda um histórico de geração, tá? Eu acho que até pra somar crédito depois. Vamos de novo. Uma vaca estilo cartoon andando de moto. Tá? Por que eu tô escolhendo isso? Não sei, galera. É só uma coisa que veio na minha cabeça. Vamos ver se agora ele vai fazer. Então eu tô querendo fazer no vetor, tá? E também falando que é estilo cartoon. Tá? Porque da outra vez eu não falei o estilo, ele criou 3D. Com visual mais 3D, tá? Vamos ver. E foi. Ó, interessante, hein? Vamos ver lá no vetor, como é que é esse vetor que ele cria. Uou, interessante. Tá, vamos tentar desagrupar. Ctrl Shift G. Os atalhos são bem parecidos com o da Adobe, tá? Ah, bacana, hein? Vou deletar algumas coisas aqui. Ctrl mais. Nossa, galera. É assim. É um vetor bom. É um vetor bom, né? Olhando de longe. Mas, ó, aqui, ó, esse vetor aqui, obviamente, né? É que aqui já tá trabalhando pela resolução também, né? Como eu fiz um arquivo com pouca fileira de pixel, quando chega lá, ó, ele já rasteriza junto com o vetor. Então vocês estão vendo aqui o vetor, né? E por baixo ele já tá rasterizando. O que eu acho errado, sabe? Porque como eu tô trabalhando no vetor, no modo vetor, se ele fizesse isso no modo pixel, beleza, né? Mas ele tá fazendo isso no modo vetor. Não sei. Eu achei que essa parte aqui ele tinha que mudar. Se é vetor, ele não tinha que rasterizar, né? Ao mesmo tempo, ele tinha que manter, entendeu? Vamos apagar algumas coisas que eram vazadas. Vamos ver se ele tá... Ó, não tá vazado, né? Aí é que assim, é que eu já tô tentando também fazer na expectativa que ele fizesse um vetor melhor do que o do Illustrator, né? Algumas coisas vazadas que tinham que ser vazadas estão vazadas, mas algumas outras não, tá? Então assim, criação de vetor com IA, galera, assim, é uma mão na roda, né? É uma maravilha. Mas eu acho que ainda essa parte, a maioria das IAs ainda estão... uma das melhores hoje nessa área é o Ideogram, na minha opinião, tá? Do que eu testei assim de criação de vetor. Então, por exemplo, cara, os caras precisam entender que faz muito mais sentido você licenciar um modelo de algoritmo específico do que ficar tentando criar a sua, entendeu?
a Adobe perdeu muito tempo por causa disso, ficar tentando investir processamento no Adobe Firefly. Não que o Adobe Firefly seja ruim, ele é bom até. Tem bastante inovação lá também, os caras fizeram bastante coisa legal. Mas eu acho que... por exemplo, daí você compara com alguns outros que são mais específicos para algumas coisas, não chega no mesmo nível, entendeu? Ó, olhando de longe assim, ó, tá bem aceitável, né? Tá bem bacana. Eu não pedi nada de cor, não falei nada, né? Até daria para trabalhar esse vetor sim, tá? Vamos ver se ele tem aqui selecionar. Tô no modo selecionar a coisa do mesmo. No Illustrator, ele tem assim, selecionar tudo da mesma cor. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Eu vou acelerar essa parte que eu vou demorar pra achar, se eu achar, se tiver. Então, ó, aqui, pessoal, que assim, o que ainda tô um pouco confundindo um pouco ainda desses softwares é o seguinte, que eu estando no modo vetor, ó, lá em cima na barra no menu, lá em cima, ele não muda. Então, ao mesmo tempo, você continua com as mesmas ferramentas dos outros. Ele muda a barra de ferramentas aqui, de acordo com o que você tá, se você tá mais para pixel, mais para layout ou mais para vetor. Mas, por exemplo, ó, ele meio que considera quase tudo vetor, ó, quase tudo pixel. Por exemplo, aqui, ó, eu vou tentar selecionar tudo que tiver essa cor aqui, ó. Então eu teria que vir aqui em pixel, seleção de pixel, mesmo intervalo de cor. Não, azuis? Vermelhos? Não entendi. Eu tô invertendo a cor. Estou tomando uma surra do negócio, tá? O que eu queria fazer aqui é que ele selecionasse tudo. Ele deve fazer, tá? Mas eu não tô achando. Enfim, cara, voltando aqui, eu vou finalizar o vídeo. Essas são minhas primeiras impressões só, tá? O que eu diria pra vocês, pra quem tá chegando no rolê agora, né? Pra quem não é da área, vale a pena estudar isso aqui, tá? Vale a pena. Porque basicamente você vai substituir o estudo de Corel. O estudo de Corel não, pelo amor de Deus, né? Corel já era. Você vai substituir o estudo de Photoshop, Illustrator e InDesign por num lugar só, que você vai aprender tudo de uma vez. Vai conseguir fazer coisas para múltiplas plataformas. Então, assim, minha opinião até o momento é que vale a pena, entendeu? Vale a pena. Eu duvido que vai ser essa pegada de ser tudo de graça, tá? Pra ser bem franco. Mas o nosso e-mail de estudante, no caso de professor, no meu caso, ainda tá rendendo uma licença gratuita, inclusive com os recursos Pro. Não sei os créditos de IA que ele vai disponibilizar, mas tá rolando, né? Não sei por quanto tempo também, mas enfim, galera, minha opinião é que o negócio é revolucionário, vai mexer muito com o mercado, tá? Eu vou trabalhar para ver também uma coisa que eu não achei informação, é falar qual que é a configuração mínima para rodar isso aqui, tá? Que eu acho que é uma coisa que seria muito relevante, porque como a gente trabalha com computadores antigos, às vezes como chama? Na escola, né? A gente trabalha com computadores antigos, que muitas vezes não tem um bom desempenho, tá? Deixa eu voltar aqui, só para mostrar uma coisa aqui no site, tá? Rapidão. Eu vou jogar em português aqui, tá? Tem algumas perguntas que eles não vão fazer. Então, ó, precisa da conta do Canva, a conta precisa ser Pro. Tem várias perguntas aqui que eles estão fazendo, né? O que eu quero ver, tipo,
é que se tem alguma coisa de configuração mínima, tá? Porque... Ó, ele tá falando, então, esse programa chama Affinity V2, tá? Que é o estúdio, tá? Então, basicamente, ele vai se atualizando e tudo mais, tá? Enfim, ele não fala aqui das configurações mínimas, tá? Mas enfim, galera, pra mim valeu o primeiro contato. Pra mim ainda vou continuar Adobe mais um tempo. Eu acho que se a Affinity lançar um programa, ou eles podem lançar um outro estúdio, né? Aí fica a critério deles. Se eles quiserem me chamar de consultor aí, eu pedir minha opinião. Mas se eles lançarem um programa estúdio que faça Premiere, After Effects e uma outra coisa, alguma coisa para ajudar na parte de animação, que seja mais... Ou 3D, cara. Imagina, 3D dentro. Putz. Seria muito louco mesmo. E aí, cara, aí você pode tacar a pá de cal em cima da Adobe aí. E aí eu migro. Aí eu paro de pagar Adobe, tchau Adobe. Aí eu migro. Aí eles vão... vai ser acachapante, como diria, né? Beleza? Então por hoje é isso aí, galera. Baixem aí, instalem. Deixe seu feedback, comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Dá alguma ideia aí de alguma função. Eu acho que eu vou tentar fazer gravar um vídeo de vetorização aqui, para também dar minhas impressões de vetorização. De repente algum tratamento de foto também, tá? Mas no geral tô bem assim, esperançoso, tá? Beleza? Essa é a minha opinião. Então deixa o like aí também, né? Um abraço e tchau. E aí, curtiu o vídeo? Então já clica aqui para se inscrever e assistir esse outro vídeo aqui que provavelmente você também vai curtir. Até mais!